Boa noite a todos. Boa noite, Annelise, tudo bem? Boa noite, sim, tudo bem, muito feliz de estar aqui. Que bom, um prazer enorme. E agora eu gostaria de dizer boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento Um Novo Olhar sobre a Gagueira, em comemoração ao Dia Internacional de Atenção à Gagueira 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Fluência, IBF, em parceria com o Laboratório de Estudos da Fluência, LAF, da Unesp. Agradecemos a presença de cada um de vocês e desejamos que este evento possa gerar novas reflexões e promover um olhar mais abrangente para a pessoa que gagueja e seus familiares, contribuindo assim para a melhor qualidade de vida dessas pessoas. E agora eu passo a palavra para a doutora Annelise, por favor, como presidente do Instituto Brasileiro de Fluência. Muito obrigada, Cristiane. Nós estamos felicíssimos de estar fazendo mais um evento sobre o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. O ano passado nós iniciamos o MAG, que a gente resolveu criar esse termo de mês de atenção à gagueira, e este ano nós resolvemos fazer isso ao final do mês, porque tivemos muitas atividades ao longo de todo o mês. Estejam todos muito bem-vindos. Nós, com o maior carinho, fizemos toda essa programação, a bem de que vocês possam ter assuntos que sejam de interesse das pessoas que gaguejam, seus familiares, e também de alunos e acadêmicos de fonoaudiologia e profissionais da fonoaudiologia e de outras áreas da saúde e da educação. Muito obrigada mesmo pela presença. Depois vocês vão lá, cliquem, acessem, inscrevam nos canais, todas essas coisas que vocês já sabem, né? E aí nós começamos sem mais demora. Cris. Muito obrigada, doutora Annelise, e mais tarde nos encontramos aqui na última mesa, Tá tá? certo. Até Combinado. logo. Então, neste momento, eu convido a mestre aqui, Mirela, por favor, Mirela, para apresentar e coordenar a próxima mesa. Por favor, agora é com você. Obrigada, Cris. Gente, estou muito feliz. Boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos aqui nesse JAG, não é? Bem, vamos dar início ao nosso ciclo de palestras dessa noite. Na primeira palestra, nós vamos ouvir sobre sono e gagueira. É uma palestra que será ministrada pela doutora Sandra Merlo. Ela é uma pessoa que gagueja, é fonoaudióloga graduada pela USP. Tive enorme prazer de estar nessa graduação junto com ela, fizemos faculdade juntas, né, Sandra? Ela é especialista em fluência pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, tem mestrado e doutorado em linguística, e ela é responsável pelo mais longevo e rico blog sobre gagueira em português. É a membra fundadora do Instituto Brasileiro de Fluência e é uma pesquisadora ávida, autora de artigos nacionais e internacionais sobre gagueira. Então, convido todos vocês a mergulharem nessa noite de estudo e reflexão conosco, nesse assunto que é tão atual e tão importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas que gaguejam. Depois da apresentação, a doutora Sandra pode ficar disponível pelo chat também, Sandra, né? Para interagir um pouquinho com vocês. Aproveitem, porque a Sandra é a maior especialista no assunto desse momento, gente. É com ela. Obrigada, então, Mirela. Boa noite, então, a todos e a todas, né? Então, hoje o que eu vou fazer é um grande resumo sobre os achados que nós temos de sono e gagueira. Cris, então, pode passar? Ok. Qualquer dificuldade com o meu áudio ou meu vídeo, vocês me falam. Momentinho. Bom, então, como assim, né, sono e gagueira, o que que uma coisa tem a ver com a outra? Geralmente é essa pergunta que as pessoas fazem quando elas nunca ouviram falar ainda sobre essa relação. Bom, então assim, uma relação entre gagueira e sono, ela já é observada pelos fonoaudiólogos especialistas em fluência há um bom tempo. E que tipo de coisa que a gente observa na nossa prática clínica? Bom, a gente pode ver que a
gagueira pode se intensificar em momentos de privação de sono, ou seja, períodos que a pessoa dorme pouco ou dorme mal, a gagueira piora e também vice-versa, né, momentos que a pessoa dorme bem, a gagueira melhora, e nós também observamos que a fonoterapia, ela pode ter resultados insatisfatórios em pacientes que têm distúrbios de sono que não foram diagnosticados ou que não foram tratados de forma adequada, né. Então isso são observações que a gente faz na nossa prática clínica. Em relação à nossa literatura científica, nós temos evidências, por enquanto, ainda um pouco restritas, mas eu gostaria de frisar que essas evidências já existem. Então a minha meta hoje é compartilhar essas evidências com vocês. Então, o primeiro artigo que eu quero comentar é um artigo meu junto com o Patrick Briley. O Patrick, ele é um fonoaudiólogo americano e nós 2 juntos analisamos uma base de dados epidemiológica americana com crianças e adolescentes dos 4 anos aos 17 anos, né, e nessa base nós tínhamos cerca de 200 crianças com gagueira e cerca de 10.000 crianças sem gagueira. Quando nós fomos comparar a pergunta que questionava aos pais dessas crianças e adolescentes se eles observavam insônia ou qualquer dificuldade do sono nos seus filhos, a gente controlou uma série de variáveis demográficas, como sexo, idade, renda familiar, e também uma série de condições de saúde que se sabe que afetam o sono, né. Então, como TDAH, até epilepsia, etcétera, né. E qual que foi o resultado principal desse nosso primeiro estudo? A gente encontrou que os pais das crianças com gagueira têm cerca de 3,7 mais chances, quase 4 vezes mais chances, de referir insônia ou problemas de sono nos seus filhos com gagueira. A seguir, a gente fez um outro estudo, porque nós nos demos conta que nós não tínhamos controlado uma outra variável bastante importante para o sono, que são as alergias, né. As alergias respiratórias, alimentares e de pele também são condições que afetam bastante o sono. Então nós voltamos para esses dados e fizemos uma nova análise, dessa vez também controlando essa, variável de alergia. E aí a gente não sabia se controlando essa variável, o que que aconteceria. Essa chance maior dos pais relatarem de distúrbios do sono nos seus filhos com gagueira, isso ia diminuir, aumentar, ia desaparecer, enfim, o que que ia acontecer. E aí nós vimos que controlando essa variável de alergias, dobrou a chance dos pais referirem, insônia ou problemas de sono nos seus filhos com gagueira. Então foi de, 3,7 para 7 vezes e meia mais chances de referir insônia ou problemas de sono em crianças e adolescentes. Bom, esses dados então se referem a crianças e adolescentes, mas aí a gente analisou uma outra base de dados, com dados de adultos jovens de 18 até 32 anos, 261 adultos tinham gagueira e mais de 13.000 não tinham. Novamente, a gente controlou uma série de
variáveis demográficas e também uma série de condições de saúde que afetam o sono. E aí a gente foi em busca de: será que também nos adultos jovens existe uma maior prevalência de insônia? E aí nós encontramos que sim. Então, os adultos jovens com gagueira tinham 2 vezes mais chances de referir insônia ou para começar o sono ou acordar no meio da noite, em relação aos pares que não tinham gagueira. E também compatível com esse achado, eles referiram também cerca de 20 minutos a menos de sono por noite ao longo de diversos anos. Essa redução de 20 minutos de sono por noite é uma privação leve de sono, mas ela se mostrou privação persistente de sono. Na sequência, a gente fez ainda uma outra análise com essa mesma base de dados dos adultos, porque um artigo de 20 anos atrás já tinha cogitado a possibilidade de adultos com gagueira serem muito mais afetados por apneia obstrutiva do sono, que é um outro distúrbio de sono. Então nós, selecionamos 4 sintomas de apneia obstrutiva do sono, 2 relacionados ao sono em si e 2 relacionados a consequências diurnas. Os 2 sintomas relacionados ao sono que nós analisamos e comparamos entre o grupo com gagueira e sem, foram, então, sintomas de sono foi o ronco, que é um sintoma clássico de apneia obstrutiva, e também, dificuldade de manter o sono ao longo da noite, que é a fragmentação do sono. E sintomas diurnos, a gente viu dificuldade de concentração e também fadiga diurna. Então, em relação a esses 4 sintomas, nós encontramos que o ronco, a dificuldade de manter o sono e a dificuldade de concentração foram sintomas, citados com maior frequência pelos adultos com gagueira em relação aos sem gagueira. Apenas a fadiga diurna é que nós não encontramos diferença. O que eu gostaria de salientar aqui é que essa dificuldade de concentração, ela não pode ser explicada pela referência de TDAH, porque essa foi uma das variáveis que nós também controlamos. Ok, então esses 4 estudos que eu fiz um resumo, eles nos mostram que, hã, existe maior prevalência de insônia e de apneia obstrutiva do sono em crianças, adolescentes e adultos com gagueira. Mas uma outra dúvida que frequentemente surge é: mas, uma pessoa que tenha gagueira e tenha também um distúrbio de sono, ela vai ter uma gagueira mais grave por conta disso? Então, agora eu vou resumir brevemente 2 estudos que nós temos e que sugerem que sim, que pessoas com gagueira que tenham distúrbios de sono vão apresentar gagueiras mais graves. Um desses estudos é de 2017, é um estudo australiano, e nesse estudo, o objetivo era avaliar se o temperamento de crianças pré-escolares afetava, interferia na gagueira que essas crianças pré-escolares apresentavam. De maneira geral, o estudo encontrou que não existe muita relação entre o temperamento da criança e a gravidade, da gagueira que a criança apresenta. Entretanto, em relação à variável do ciclo circadiano, né, hã, o que foi encontrado é que aquelas crianças que tinham maior variabilidade no ciclo circadiano, e essa variabilidade incluía horários mais irregulares de deitar e de levantar, né, então
horários mais irregulares de sono, essas crianças, elas sim apresentavam um maior número de prolongamentos de sons e de movimentos associados. E um outro estudo que eu vou dividir com vocês hoje é um artigo que foi submetido, é um artigo que tem dados 100% brasileiros da Unesp, da Maria Clara Couto, e nesse estudo ela avaliou por um questionário de sono quais eram as crianças que tinham maior risco para distúrbio de sono, e em relação às crianças com gagueira também foi avaliado a a gagueira em si. Então, ela teve 2 grupos, um de escolares com gagueira e outro de escolares sem gagueira. E aí, o que que ela encontrou resumidamente? Que sim, as crianças com gagueira, elas têm muito, um risco muito maior de apresentar distúrbios de sono, ou de estarem em risco para distúrbios de sono. E também encontrou que aquelas crianças que tinham uma pontuação mais alta no questionário de distúrbios de sono, indicando, portanto, maior risco de distúrbios de sono, eram aquelas crianças que apresentavam uma maior duração dos momentos de gagueira. Então aqui nós temos 2 estudos que mostram, que nos sugerem, né, que, crianças com, distúrbios de sono podem apresentar gagueiras mais graves. E aí também o último estudo que eu vou comentar hoje é sobre, um estudo alemão de 2019 que avaliou fatores relacionados à recuperação total da gagueira. Eles tinham um grupo de 110 pessoas que, no caso, já eram adultos, e todos esses adultos referiram remissão completa da gagueira até os 14 anos de idade. Então, esses adultos preencheram um questionário e eles tinham que indicar, na opinião deles, como pessoas que já tiveram gagueira, quais que foram os fatores mais importantes para que eles, pudessem ter, hã hã, experimentado essa remissão completa da gagueira, né. E aí, cerca de 25% dessas pessoas indicaram que ter tido uma quantidade suficiente de sono na infância e ao longo da vida era um fator que eles consideravam relevante para eles terem tido a remissão completa da gagueira, né. Então, esse estudo nos sugere que, olhar para o sono talvez possa fazer diferença entre uma criança ter a remissão completa da gagueira ou não. E aí, para encerrar, eu vou falar brevemente sobre os mecanismos fisiopatológicos que poderiam explicar o porquê dessa relação, né, entre gagueira e sono. Então, no momento, nós só temos hipóteses, mas são justamente essas hipóteses que eu vou compartilhar hoje. Então, a primeira hipótese que a gente pode pensar é que é a gagueira que leva a distúrbios de sono. Nesse caso específico, a gente pensa principalmente nas consequências emocionais da gagueira, que nós sabemos que essas consequências podem ocorrer desde a infância, né, não é só, na vida adulta que essas consequências acontecem, né. E aí, particularmente aquelas pessoas que têm gagueira, que têm consequências emocionais, que preenchem critério para distúrbios de saúde mental, então, particularmente essas pessoas poderiam ter um maior risco de insônia, por exemplo, né, então essa é uma das hipóteses. Uma outra hipótese é que a gente pode pensar ao contrário, né, que são os distúrbios de sono que predispõem à gagueira. E aí eu quero compartilhar com vocês o achado principal de um estudo epidemiológico que envolveu neuroimagem e foi
publicado nesse ano, um estudo maravilhoso que mostrou que a privação persistente de sono na infância altera a conectividade dos núcleos da base com o córtex cerebral. E por que que isso é importante? Porque os núcleos da base têm muito a ver com gagueira, né. Então, a partir do momento que a privação persistente de sono altera os núcleos da base, isso poderia, talvez, deflagrar gagueira em crianças que já têm uma tendência genética para esse distúrbio de fala, né. E a última hipótese é que a gente pode pensar que as mesmas bases anátomo-fisiológicas cerebrais que predispõem à gagueira, predispõem também aos distúrbios de sono, e é por isso que a gente encontra uma maior ocorrência de distúrbios de sono em quem gagueja. Então, nesse sentido, a gente pode pensar nos núcleos da base, né, porque eles participam tanto da fluência da fala, quanto na regulação do ciclo vigília-sono. Então, talvez, hã, indivíduos que já tenham alterações nos núcleos da base vão ficar mais suscetíveis tanto para apresentar gagueira, como também para experimentar desregulação do ciclo vigília-sono. Um outro substrato que a gente pode pensar é a dopamina. A gente sabe que a dopamina geralmente está em altas concentrações no cérebro de quem gagueja, e também que a dopamina é um neurotransmissor relacionado à vigília. Então, pensando que quem gagueja tem altas concentrações de dopamina, essas pessoas poderiam ser mais suscetíveis a um estado, vamos dizer assim, de hipervigília, que seria compatível com insônia, né. E uma última hipótese que foi lançada já no artigo que eu falei antes, de 20 anos atrás, é que as alterações no córtex motor do hemisfério esquerdo de quem gagueja poderiam contribuir tanto para a gagueira em si, quanto também para a apneia obstrutiva do sono, no sentido de interferir com o tônus da via aérea superior. Bom, então era esse o resumo dos achados, que nós temos até o momento sobre gagueira e sono, e eu só gostaria de dizer que, eu considero que essa área de gagueira e sono ainda vai ter resultados muito promissores. Então, muito obrigada. Sandra, muito obrigada por considerações tão maravilhosas, tão profundas e tão atuais, e que podem mudar tanto a vertente de como trabalhamos e como ajudamos as pessoas que gaguejam, né? Eu acho que a maior maravilha é a gente poder, a partir de tantos assuntos, de tantos achados científicos, né, de quanto respaldo científico a gente tem para poder fazer essa prática baseada em evidências, né? Então, gratidão Verdade. enorme pela sua contribuição, né? Obrigada. E agora a Sandra Merlo estará disponível aqui no chat, se alguém precisar tirar alguma dúvida mais pontual, e seguimos com as nossas próximas palestras, não é? Aproveitem, meus queridos. Até já. Olá. Olá, boa noite. Nós vamos agora entrar numa nova palestra, que é com a doutora Sulene, que é a nossa convidada. Doutora Sulene, ela é Sulene Pirana, né? Ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Residência em otorrinolaringologia, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor em Medicina também pela Universidade de São Paulo.
formação em foniatria na DERDIC PUC São Paulo. Membro do Departamento de Foniatria da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Foniatra no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atua também na área da medicina do sono. A doutora Sulene tem sido uma grande parceira conosco na investigação clínica desses pacientes, dessas pessoas que a gente precisa de alguma indicação, medicação, e ela tem sido uma grande parceira. Olá, doutora Sulene. Olá, tudo bem? E nós temos muito que aprender com ela e trocar e evoluir e seguir, né? Num trabalho multidisciplinar fundamental. Tá bom? Obrigada. A doutora Sulene foi convidada para falar sobre infecções de repetição e gagueira. Então, tem a palavra, doutora Sulene. Queria dizer que eu aprendo muito mais com vocês, né? Eu acho que essa área da gagueira, que dentro da medicina eu posso dizer que é uma área praticamente inexistente, e mesmo dentro da foniatria, né, que é uma área que trata dos distúrbios da comunicação, a gente sabia muito pouco. Então, foi graças à generosidade aí das fonoaudiólogas, das especialistas em fluência, que a gente pôde começar a aprender e se encantar e descobrir que a medicina precisa sim estudar gagueira pelas suas bases biológicas para que a gente possa cada vez mais ajudar e orientar adequadamente aí os nossos pacientes, né? Vocês pediram para eu falar de um assunto muito importante, mas muito perigoso, porque a gente precisa ter muita calma quando falar desse assunto de infecções, porque a gente não pode transformar isso na nova solução mágica aí da gagueira, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso dentro de um espaço tão cuidadoso, que se preocupa tanto com evidências científicas, porque esse é um assunto que a gente está só começando a desvendar, né? A gente ainda não tem permissão para sair tratando medicamentosamente aí os nossos pacientes que gaguejam, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha aula, só um minutinho. Não, janela. Treinei antes, vai dar certo. Vamos lá, vamos compartilhar. Tá tudo certinho aí, Inês? Está aparecendo para vocês? Vocês estão me ouvindo? Inês? Sim, tudo bem? Estamos te ouvindo perfeitamente. Também estamos, desculpa. Também estamos visualizando seus slides. Tá ótimo. Então, vamos falar, obrigada, sobre as infecções de repetição e a gagueira, né? Então, na verdade, a gente está se baseando na descrição de doenças neuropsiquiátricas que ocorriam na infância e que estavam sendo relacionadas às infecções, especificamente as infecções pelo Streptococcus, que é uma bactéria. O primeiro autor que publicou sobre o PANDAS foi em 1998, em que ele descreveu 50 pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo ou tiques de início súbito. Então, pacientes que não tinham nenhum desses sintomas e que subitamente, após uma infecção estreptocócica prévia, começaram a apresentar, né? Atualmente já é aceito
esse termo, essa afecção relacionada ao Streptococcus. Inclusive, a gente já tem outras alterações neuropsiquiátricas relacionadas a outros tipos de infecção. E os estudos de neuroimagem, nesses casos de distúrbios neuropsiquiátricos, verificaram imagens que mostravam inflamação mediada por anticorpos. Então, esses anticorpos eram produzidos contra o Streptococcus e faziam uma reação cruzada nos núcleos da base. Opa, núcleos da base, a gente sabe que a gagueira tem uma alteração ali no núcleos da base, mas a gente ainda não está falando aqui de gagueira, estamos falando do PANDAS, tá? Então, a gente tem sequelas neurológicas por infecções por Streptococcus do grupo A, que levam a alterações na transmissão da dopamina. Opa, já ouvimos falar de distúrbios de dopamina na gagueira, mas vamos lá. Então, esses Streptococcus, eles chamam beta-hemolíticos porque eles produzem uma enzima, que é a streptolisina, que destrói os glóbulos vermelhos, né? Causa uma hemólise, por isso que ele é hemolítico. Esses Streptococcus, eles são muito comuns, né? Eles causam várias infecções, desde infecções leves até infecções mais graves. Então, eles têm uma prevalência na população muito alta, tá? Então, todo mundo já teve alguma infecção causada pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. E só algumas pessoas que têm geneticamente uma expressão de uma proteína na célula que é semelhante à proteína da bactéria, que tem predisposição para desenvolver essa inflamação mediada por essa reação dos anticorpos contra a bactéria. O local mais comum de infecção de é na orofaringe, é nas tonsilas. Então, opa, otorrino, foniatra, então estamos aqui pertinho dessa teoria aí das infecções. Então, o que ocorre no PANDAS, né? Você tem um mimetismo molecular. Aqueles anticorpos contra proteínas estreptocóccicas reagem de forma cruzada com proteínas cerebrais, principalmente nos núcleos da base. O diagnóstico do PANDAS, a gente não tem um marcador biológico. Então, não tem um exame de sangue ou de imagem que fala isso é PANDAS. Então, é um diagnóstico clínico, ele é controverso, porque eu ainda não tenho estudos imunológicos, epidemiológicos, né? Não, por não ter essas características específicas só do PANDAS, tá? Então, mesmo quando a gente fala de doenças neuropsiquiátricas mediadas pela inflamação, que já são descritas desde 1998, a gente ainda tem controvérsias na literatura. O principal estudo que avaliou toda essa questão saiu em 2020, que avaliou as infecções estreptocóccicas como uma causa historicamente importante de gagueira. Então, esse é um estudo que eu recomendo para quem quer entender um pouquinho, e eu vou falar um pouco dele aqui, mas é um estudo bastante importante para falar desse assunto, tá? Então, os dados epidemiológicos sobre gagueira mostram uma redução muito importante na incidência da gagueira desde o início dos anos 1900 até os anos 1960. E a partir de 1960, a incidência parece estar estável. E quais seriam as hipóteses para explicar essa queda importante na incidência da gagueira? Então, uma hipótese é que foi nesse período, em 1943,
que surgiu a penicilina. Foi descoberta a penicilina através, né, daquela história que o Fleming esqueceu a placa de bactéria e cresceu fungo, enfim, né? Então, a penicilina é o principal tratamento para infecções de Streptococcus do grupo A. Então, uma hipótese é que se realmente as infecções estreptocócicas predispõem à gagueira, a partir do momento da introdução da penicilina, houve uma queda importante dos casos. Agora, isso pode ser também só uma coincidência, né? A gente ainda não tem evidências para provar isso, né? Outra coisa que faz a gente começar a pensar que a infecção estreptocócica pode ser uma causa de gagueira são alguns relatos de caso, mas são muito escassos na literatura. Então, a gente tem aqui os 3 principais, né? O do Gerald Maguire, que descreve ali uma criança que foi tratada, que teve o surgimento da gagueira após uma infecção, uma amidalite, e após o tratamento houve uma remissão dos sintomas. Uma outra descrição de caso de 2011, que após a adenoamidalectomia, os sintomas de pigarro e de gagueira diminuíram e permaneceram estáveis, e uma outra criança de 9 anos de idade que não teve resolução do quadro com tratamento, mas que teve resolução da gagueira com a tonsilectomia, tá? Mas calma, a gente ainda não está autorizado a sair dizendo que operar a amígdala cura a gagueira, ok? Uma coisa que já está muito estabelecido, que não há dúvida nenhuma, é a incidência de febre reumática, que também acontece por essa reação cruzada com os anticorpos contra Streptococcus do grupo A, né? E esse artigo traça um paralelo da queda da incidência da febre reumática depois do surgimento da penicilina. Então, era uma doença muito prevalente, que causava muita morte, e a gente agora quase nem ouve mais, é muito raro a gente ouvir falar de febre reumática, né? Então, o declínio é explicado, em parte, pelas melhorias das condições de saúde, porque já começou a ter um declínio antes da penicilina, mas a introdução da penicilina houve uma queda drástica, e a gente vai fazer aqui um paralelo desse declínio e da gagueira, tá? Então, esse gráfico mostra em bolinha azul vazada o declínio da febre reumática após a introdução da penicilina, e na bolinha cheia o declínio da mortalidade por febre reumática. Então, a gente vê aqui no pontilhado como a introdução da penicilina drasticamente reduziu aí a incidência e a mortalidade por febre reumática. E nesse gráfico aqui, ó, a gente tem em azul essa queda da mortalidade pela febre reumática, e aqui em vermelho a queda dos casos de gagueira. Então, alguma coisa aconteceu que, se não foi a introdução da penicilina, a gente precisa descobrir o que foi que levou a uma queda drástica dos casos de gagueira. Então, esse outro estudo, que ele foi realizado em 1938, ele é provavelmente a maior e mais completa investigação das condições médicas relacionadas à gagueira. E aí eu me falo, poxa vida, assim, em 1938, os médicos já se preocupavam com gagueira, o que aconteceu para a medicina ter desaparecido, né, desse estudo aí da gagueira, né? Então, eles avaliaram 430 crianças com gagueira e 462 crianças sem gagueira. E eles viram uma alta frequência de infecções antes do início da gagueira, principalmente amidalite, escarlatina, abscesso, que são relacionados ao Streptococcus pyogenes, né? Então, lembrando que em 1938 a gente ainda não tinha penicilina disponível, né? Então, a tonsilite, a amidalite grave recidivante, foi nesse estudo o que apresentou a diferença estatística mais forte entre os grupos.
Então, com uma maior frequência no grupo de crianças que gaguejam, e esse fator sozinho, ter amidalites frequentes e graves, poderia explicar 10% dos casos de gagueira. Então, a amidalite grave, ela era 2,8 vezes mais comum nas crianças que começariam a gaguejar. Então, antes do surgimento da gagueira. Só que é muito difícil a gente provar isso, porque a coisa não acontece como um relógio. Ah, eu tenho amidalite hoje, amanhã eu começo a gaguejar. Você tem um delay, você tem um atraso, muitas vezes, entre a infecção e o surgimento dos sintomas. Isso também acontece na febre reumática, isso também acontece no PANDAS. Então, esse delay ele pode ser de 2 semanas até vários meses. Então, estimou-se nesse trabalho que a amidalite desencadeou gagueira em 45 casos, mas só 2 houve uma associação muito direta. Então, olha, a gente tem que ter um alto grau de suspeição, né? Porque muitas vezes o evento infecção para o surgimento da gagueira pode ter um espaço. Se fosse sempre assim, infeccionou, apareceu a gagueira, era mais fácil a gente provar essa associação, né? Então, esses longos atrasos entre os fatores desencadeantes e a expressão dos sintomas obscurece aí as relações causais. E parece que o risco de desenvolver gagueira por infecção por Streptococcus do grupo A está relacionado a fatores individuais, como idade, então o risco é maior nos pré-escolares, o risco é maior nos meninos, coitados, sempre os meninos mais em maior risco, né? E a genética, como eu falei, você tem que ter uma expressão de uma proteína que é parecida com a proteína da bactéria, então não é qualquer pessoa que pode desenvolver as doenças ali por mímica proteica. Iari, em 2004, publicou um estudo em que ele mostrava que o início súbito da gagueira ocorria em 30% das crianças sem nenhum evento causal aparente. Então, é muito importante a gente pensar numa possível ligação entre gagueira e infecções por estreptococcus, principalmente em crianças com histórico de infecções e com gagueiras de início súbito e inexplicável. Então, qual é a relevância das infecções estreptocóccicas como causa de gagueira? Então, a gente ainda tem poucos casos relatados na literatura, e eu acho que esse poucos casos é porque não se pensa nisso, porque os médicos não pensam nisso. Então, a gente precisa divulgar essa informação de forma responsável para que não saia na mídia amanhã. Antibiótico cura gagueira, né? O meu grande medo, minha grande preocupação é essa. O primeiro passo, então, seria a gente pesquisar por mais casos por meio da investigação clínica. Então, encaminhar para o médico aquele paciente que procura o fonoaudiólogo, que tem amidalite, histórico de amidalite de repetição, ou que relata que após um evento importante de infecção houve o surgimento da gagueira. Ah, mas se já surgiu a gagueira, por que eu vou encaminhar para o médico? Porque novas infecções vão aumentando a gravidade do quadro, assim como na febre reumática, né? A gente está aqui fazendo um paralelo. Então, novos surtos de infecção poderiam agravar aí a gagueira já instalada. E a gente precisa começar a coletar dados globalmente. Então, a gente só vai conseguir realmente esclarecer isso quando a gente fizer um esforço conjunto de busca ativa desses casos, tá? E caso se confirme, olha, clinicamente, realmente, a gente está observando uma relação entre infecção e gagueira, aí sim planejar estudos mais estruturados, com exames de imagem, exames de sangue, laboratoriais, para que a gente possa ver e conseguir se provar ou não se há realmente essa relação. Eu agradeço muito a oportunidade, estou à disposição
aqui para as perguntas e também estou à disposição para quem quiser planejar estudos aí de sono, de infecção, tá? Eu estou à disposição. Muito obrigada. Deixa eu voltar aqui para a sala para eu poder enxergar vocês. Pronto, voltei. Voltou, seja bem-vinda. A Sulene, doutora Sulene, muito obrigada pela sua palestra tão esclarecedora, tão importante, tão bem fundamentada, né, com dados, com evidências, com estudos, e com uma prática muito importante que a gente tem conseguido fazer, né, na nossa clínica, né, com tanta segurança, tendo uma pessoa tão cautelosa e tão estudiosa no assunto. Nós só temos a agradecer toda a sua contribuição para a nossa área, que é sua também, que é de todos nós, né? Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. E agora a gente já vai entrar numa outra palestra, que a Astrid vai coordenar aí. Obrigada, até logo. Até logo, Inês. Gente, agora vai falar um pouquinho da parte mesmo da gagueira infantil, entrar um pouquinho em detalhes aí sobre algumas orientações. A gente vai ter uma fonoaudióloga brilhante, assim como todos os profissionais que estavam aqui com a gente, e que se dedicou à fluência da fala, e não só a isso, mas também ela tem uma habilidade na escrita, que produziu alguns livretos em relação à orientação de gagueira infantil. É a nossa fonoaudióloga Eliane Maria Negro Rocha, que eu tenho muito prazer de contar um pouco sobre o currículo dela. Ela é graduada pela Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, especialista em fluência pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre em Linguística Aplicada pela PUC de São Paulo e é diretora científica do Instituto Brasileiro de Fluência, nossa colega muito estimada, autora de capítulos de livros e livros na área de gagueira. E ela tem um site, o site egagueira.com.br. Prazer ter você aqui com a gente, Eliana. Estou vendo já aí seu rostinho. Que delícia poder beber um pouquinho da sua experiência. Acho que todo mundo que está aqui nos assistindo vai ter umas orientações assim muito estimadas. Eu já vou fazer também o insight de um livreto que tem. Já estamos no 3º livreto da Eliana, depois ela pode até continuar isso, que eles estão disponíveis na Amazon por e-book. A gente até já tem algumas impressões, mas só algumas, né? Conta um pouquinho a Eliana e depois seguir, só para eu não ficar contando coisas e as pessoas ficarem com essa curiosidade. Muito obrigada pelas suas palavras, fico muito feliz de ouvi-las, acho um pouquinho demais, porque eu não mereço tanto, mas fiquei muito feliz. É um prazer estar aqui, nesse dia, comemoração, né, desse Dia Internacional de Atenção à Gagueira, e eu estou muito feliz de estar presente aqui nesse momento. É a Cristiane que vai pôr meus slides. Isso, obrigada, Cristiane, para me localizar melhor, então. Então, a minha fala para vocês hoje é sobre as orientações fonoaudiológicas na gagueira infantil. Uma vez que tem várias pessoas assistindo aqui que não são da área da fonoaudiologia, eu fiz uma pequena introdução, é só esse slidezinho, para localizar. Sempre que a gente fala de gagueira, ponto, né, só a palavrinha gagueira, a gente está se referindo à gagueira do desenvolvimento, para diferenciar da gagueira adquirida. A gagueira adquirida é aquela que a pessoa já tem uma fluência presente e depois, normalmente por motivo de uma questão neurológica, algo mais severo, ela perde essa fluência, tá? Então, um sinônimo de gagueira do desenvolvimento é o distúrbio da fluência com início na infância.
E, mais atualmente, um outro sinônimo mais específico ainda é distúrbio neurodesenvolvimental da fluência da fala. Mas, a princípio, a gagueira, então, é um distúrbio da comunicação que vai ser caracterizado por repetições de sílabas, por prolongamentos e por bloqueios. Então, dando um exemplo, repetições de sílabas, prolongamentos e bloqueios. E o que eu vou falar aqui, então, é da gagueira infantil, ou seja, a gagueira do desenvolvimento, enquanto a criança ainda é bastante pequena, tá? Eu vou dar uma voltadinha no tempo para a gente se localizar em algumas coisas que continuam acontecendo. Então, nos anos 70, aqui no Brasil, a gente tinha em vigor a teoria diagnosogênica do Wendell Johnson. Esse nome, diagnosogênica, é exatamente falar que a gênese da gagueira seria o diagnóstico, ou seja, a ideia do Wendell Johnson era que os pais faziam um diagnóstico da fala da criança, achando que ela gaguejava, e isso é que fazia com que a gagueira viesse à tona. Já que era essa a ideia, o que a gente deveria fazer? Não comentar a respeito, atuar como se nada estivesse acontecendo, e isso depois criou, então, esse apelidinho, espera que passa, tá? Tanto não passou, né, que a gente tem muitos adultos que gaguejam, e esses adultos chamam essa fase que aconteceu de conspiração do silêncio, ou seja, estava acontecendo uma série de coisas e ninguém comentava nada. Então, nessa época, a ideia é assim, não veja a criança, porque você vai criar um problema para essa criança, se ela for no médico, se ela ver alguém de branco, vai dar algum problema e essa gagueira vai surgir. Pode parecer absurdo, mas era exatamente o que acontecia, e nós tínhamos, então, uma lista de orientações gerais que eram fornecidas para os pais, mas a gente não via a criança. Na época, eu trabalhava no Hospital do Servidor Público Estadual, e assim que eu deixei um pouco a área de audiologia e me dediquei à fonoaudiologia, eu comecei a atender gagueira, que era a maior demanda, que ninguém estava atendendo no momento, e eu fiz esse tipo de abordagem que era indicada, ou seja, eu falava com os pais e não via a criança, até o dia que, obviamente, isso ficou espantoso, não é? Como é que eu posso estar orientando pais de crianças que eu nem vi, eu nem sei o que elas estão acontecendo, o que está acontecendo com elas, é só o que os pais me trazem. Então, eu tomei uma atitude, assim, violenta na época, eu fiquei assustada comigo mesma, o que eu estou fazendo? Eu comecei a montar grupos de crianças de 2 a 4 anos. Isso hoje parece muito simples e na época realmente não era. O meu intuito era de fazer observação, análise delas e fazer um trabalho básico de estimulação de linguagem. E isso me permitia dar para os pais, fornecer aos pais, uma orientação mais direcionada. Passando um pouquinho essa fase do Wendell Johnson, durante os anos 80 e 90, os estudiosos todos estavam buscando a causa da gagueira. Então, a gente tinha desde os critérios antigos do condicionamento operante, que continuavam à tona, a dominância cerebral do Travis, que sem ter ainda nenhuma noção mais concreta como a gente tem hoje, já nos dizia que tinha alguma coisa cerebral na gagueira. Os psicólogos diziam da questão emocional, e, simplificando bastante algumas teorias, a Isis Meira falava da tensão muscular e a Silvia Friedman falava do aspecto social. Havia como que uma disputa, qual será a teoria correta, afinal? Qual que a gente vai acreditar, não é? E aí, em 1997, eu me deparei com um artigo da Anne Smith e da Ellen Kelly, super importante, é uma revolução realmente. É a teoria multifatorial dinâmica, ou seja, o que elas nos diziam? Que todas essas visões estavam corretas, mas que elas aconteciam juntas. Então, elas instituíram fatores, o fator constitucional, fator linguístico, emocional e ambiental. No constitucional, nós vamos colocar hereditariedade, questões neurológicas, problemas perinatais. No linguístico, toda a questão de fala, de articulação, de linguagem, qualquer problema nessa área. Nos emocionais, hoje até eles estão chamando de temperamento, porque emocional dá para o leigo uma ideia de trauma, uma coisa muito, muito forte, né? Então, estamos usando temperamento. Se a criança é mais ansiosa, se ela é mais tranquila.
e os ambientais, esse meio que a criança vive. Esses fatores se juntam de maneiras diferentes e são eles que vão nos dar a ideia do porquê uma gagueira às vezes é muito intensa, depois ela é mais suave, essa variação que acontece. E por que ela é diferente de um indivíduo para o outro também. Além dessa teoria da Anne Smith e da Kelly, que depois vários outros autores seguem atualmente, ela é seguida por a maioria das pessoas, né? Eu tenho outros pressupostos bastante importantes que fundamentam o meu trabalho. Então, um deles, obviamente, é a neurociências e toda a evolução que ela teve. Ela começou percebendo que tinha diferença, né, na dominância hemisférica. O gagueja utilizava mais o hemisfério direito e o fluente utilizava mais o esquerdo nas questões de fala. Depois eles foram perceber que isso era uma compensação de déficit, ou seja, a pessoa que gagueja tinha alguma coisinha do lado esquerdo e por isso ela utilizava o hemisfério direito. E atualmente a gente está com detalhes do tipo assim, olha, pequenas diferenças no volume da substância cinzenta e na integridade da substância branca em determinadas áreas do cérebro relacionadas à fala. Tá? Então, o avanço foi enorme dentro da neurociência. Outro fator muito importante dentro desse pressuposto do meu trabalho é a epigenética. Então, o que a epigenética vai nos dizer? Que a genética não determina comportamentos da mesma maneira que determina traços físicos. Ou seja, o cabelo eu puxei da minha mãe, o olho é do meu pai, mas um comportamento não é herdado dessa maneira tão determinada. O comportamento é antes uma tendência genética. Ou seja, a pessoa tem essa tendência, que ela vai aparecer ou não, ela vai vir à tona ou não. Tem a ideia que os genes podem ser silenciados, que é super importante, não é porque a pessoa é de uma família que gagueja e ela tem essa carga genética que ela vai gaguejar, né? E, mais do que tudo, que o ambiente interfere na manifestação de uma tendência genética. Um último ponto ainda muito importante é o Winnicott. O Winnicott é um psicanalista inglês, ele foi pediatra durante 40 anos e depois ele foi estudar psicanálise. Então, a psicanálise dele é bastante diferente da freudiana, da kleiniana, das tradicionais. Ele tem um trabalho muito mais prático, voltado à primeira infância. Então, ele diz que todos nós nascemos com uma tendência inata ao amadurecimento, ou seja, nós temos essa força que nos leva a amadurecer. É um potencial que cada ser traz em si e é também, como diz a epigenética, uma tendência, não uma determinação. Para que se efetive, é preciso que o ambiente forneça os cuidados necessários. Então, todos esses esquemas, todos esses pressupostos, esses fundamentos, o que a gente precisa passar para os pais disso tudo, né? Primeiro, essa ideia que a gagueira tem uma base neurofisiológica, ou seja, a criança não está chamando atenção, ela não está com ciúmes do irmão apenas, ela não está, sabe, não é uma coisinha pequenininha que está acontecendo, tem alguma coisa a mais acontecendo. Vários outros fatores estão envolvidos, como nós vimos lá no trabalho da Anne Smith, e a criança tem grande possibilidade de superar a dificuldade. Quanto mais nova ela é atendida, melhor é o resultado que nós temos tido. Pequenas modificações no ambiente podem possibilitar atingir a fluência desejada. E os cuidados incorporados pela família atuam 24 horas. O que eu quero dizer com isso? Que se esses pais não forem orientados sobre como eles devem atuar, vai ser muito difícil, com as sessões no consultório, nem que seja 2, 3 vezes por semana, nós conseguirmos suprir tudo que essa criança precisa. Então, os pais são essenciais nesse trabalho. Então, quando a gente pensa nessas orientações, a gente tem que levar em consideração todas as especificidades dessa criança. Dentro daqueles 4 itens da Anne Smith e da Kelly, tem muitas subdivisões, e todas elas variam. Então, para aquela criança, nós precisamos encontrar quais são as dela. Tem uma frase que eu gosto muito, essa frase é do Winnicott, o psicanalista que eu acabei de citar. Qual é o mínimo que precisamos fazer neste caso? Quando a gente encontra essa frase, a gente logo estranha, porque a gente está acostumado que a gente tem que dar o máximo. E aqui ele fala do mínimo, ou seja, que a gente faça
exatamente apenas aquilo que a criança precisa. Eu acho que a gente tem que manter isso bem em mente. É importante que a gente valorize e incentive o que os pais já fazem que é benéfico. Os pais estão buscando solução para essa questão da gagueira antes deles nos procurarem. E muitas das coisas que eles fazem são benéficas. A gente precisa peneirar e mostrar a eles isso. Olha, isso que você está fazendo está ajudando. E aí a gente vai optar por uma abordagem direta ou indireta a partir da análise dos aspectos que eu vou falando a seguir. Então, são vários aspectos. Eu sempre gosto de lembrar que a gente está lidando com uma criança como um todo. Então, os cuidados básicos, saúde em geral, sono, a Sandra estava falando sobre isso, né? Hábitos infantis mantidos, disciplina, socialização, as telas hoje em dia é uma coisa importante. Como é que está a segurança dessa criança? Segurança significa que ela tem uma rotina adequada na casa dela, que ela é preparada para alterações que vão acontecer, que o mundo é apresentado para ela de modo gradual, ou seja, que ela vai enfrentando as coisas aos poucos, e que tem o respeito do meio, as limitações atuais daquela criança, limitações típicas da idade. Quando a gente pensa na comunicação, a gente tem que lembrar que essa criança já é uma pessoa em formação, é uma pessoazinha já lá. Ela precisa ser respeitada na fala dela, é importante que se tenha tempo para ouvi-la, que se valorize o jeitinho que ela é, a maneira de ser dela, e demonstrações de afeto são muito importantes. E aí nós vamos para os cuidados específicos, que estão mais dentro da área da fono mesmo, né? De avaliação de audição, eventualmente de processamento auditivo, como estão esses órgãos fonoarticulatórios, existe alguma questão de fala, de linguagem, elas também precisam ser abordadas. Indo para a fluência, mais diretamente, é importante lembrar que essa criança é um falante recente, ou seja, se a gente pensar quanto tempo de treino uma criança tem com a fala, é impossível comparar com um adulto. Ela tem que ter alguns cuidados a mais. Quais? Que se fale mais devagar com ela, que se faça frases mais simples, que dê tempo para que ela formule as suas ideias e que se forneça o modelo de fala que nós desejamos. Então, isso não dê conselhos, né? Os famosos conselhos, respire, pense, faça o que você acha que é importante para ela naquele momento. É importante que ela fale mais devagar? Fale mais devagar com ela. Se a criança tem uma fluência instável, que é muito típico na fase inicial, né? Gagueja, fluência, gagueira, fluência, navegue nas ondas da fluência, ou seja, aproveite os momentos fluentes para conversações mais prolongadas, proponha atividades que não solicitem a fala nos demais momentos e procure os fatores que desencadeiam as coberturas na fluência. Se ela vinha numa fase fluente e quebrou, o que aconteceu? Pode ser que ele esteja respondendo algumas coisas, sabe? A casa está cheia de visitas, ela não consegue falar, então que a gente observe e possa atuar em cima. E se essa disfluência permanece, a abordagem direta vai ser a recomendada, ela vai ser essencial, né? Mas todas as orientações citadas permanecem, ou seja, o trabalho que é feito em casa continua. Eu vou apresentar agora, então, os livretos para vocês, na verdade, só as capas, né? Está na nossa hora já, Ártico? Já estou terminando. Então, não, tá maravilhoso de te ouvir. Todos os profissionais já estão colocando e os pais também estão adorando. Pode Obrigada, Astrid. Então, a coleção se chama Gagueira Infantil Conversa com Adultos. O primeiro livreto é para começo de conversa. Nele vem todos os fatores da gagueira que eu citei bem rapidamente no começo, né, com maiores detalhes. Ele está disponível na Amazon. Mas esse primeiro volume também já tem impresso, que muita gente prefere impresso. Eu mesma prefiro impresso. E os outros estão só na Amazon, mas a gente vai também pensar em imprimir. O segundo livreto é quando a criança recém começou a gaguejar. Então, esse é basicamente as orientações. Obviamente, são orientações gerais, para servir para todos os leitores. E cada um vai ter que filtrar o que é importante para aquela criança, né? Eventualmente com a ajuda de um fonoaudiólogo. E o terceiro livreto, que ainda não se encontra na Amazon,
é quando a criança continua gaguejando. Ele já está pronto e só não foi colocado por causa dessa agitação do Dia Internacional chegando. Mas em breve deve estar lá. E existe um quarto livreto que já está esboçado e deve aparecer em breve. E eu queria aproveitar, já que estamos falando de gagueira infantil, de lembrar do livreto aqui da terapia fonoaudiológica para pré-escolares com gagueira, que é da Heloísa, está tampando aqui o nominho da segunda, e que a terceira é a Cristiane. Para mim tem um coisinho na frente do nome da segunda, me desculpem. Mas que é o próximo livreto que seria importante da gente estar falando aqui. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu agradeço muito a participação e a atenção. Maravilhoso! E não esqueçam aí de beber mais ainda na fonte da Eliana e ir lá nos livretos. Vocês viram que para adquirir o livreto físico, é só entrar em contato com a Eliana pelo WhatsApp dela. Quem não conseguiu anotar, também pode entrar no Instituto Brasileiro de Fluência. Lá a gente tem o link também, tem as orientações, tá bom? É isso, muito obrigada. E agora vamos ter o contato super gostoso de outras pessoas conosco. Quem vai apresentar vai ser a nossa colega, a nossa presidente do IBF, Annelise Bona. A palavra está contigo. Muito obrigada. Boa noite a todos outra vez. Estou aqui para apresentar-lhes Dr. Rafael e Dr. Caio. Gostaria que aparecessem aqui as carinhas deles, por favor. E nós vamos trabalhar assim, vamos bater um bate-papo rapidinho com eles, que são 2 médicos e são pessoas que gaguejam. O Dr. Rafael Castilhos, ele é uma pessoa que gagueja, ele é neurologista do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, doutor em Genética e Biologia Molecular aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é professor do programa de pós-graduação em Ciências Médicas também da mesma universidade. Vocês veem que, apesar de gaguejar e está super, super bem, ele está fazendo atividades docentes, inclusive. E o Dr. Caio Duon de Oliveira Sampaio Silva também é uma pessoa que gagueja, é um médico graduado pela Universidade de Santo Amaro e residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem das Casas de Saúde de Santa Marcelina. Tem uma pós-graduação em medicina esportiva no Instituto Forte, eu imagino que deva dizer assim, e atuação em radiologia no grupo DASA, e tem consultório na área de medicina esportiva e cannabis medicinal. Então, eu gostaria de trazer a imagem dos 2 aqui para frente e cumprimentá-los. É um prazer enorme tê-los aqui nesse final de mês de atenção internacional à gagueira. E é tão importante para nós do Instituto Brasileiro de Fluência ter profissionais da área da saúde, especialmente médicos que gaguejam, porque ajuda a desmistificar um pouco as quantidades de ideias de senso comum que existem por aí. O Dr. Rafael já é nosso conhecido de muito tempo, ele tem um vídeo famosíssimo no YouTube que vocês não deixem de assistir, porque embora não seja um vídeo feito ontem ele está extremamente ainda como médico, como neurologista, como pessoa que gagueja. Vocês já acabamos de ouvir o que a Eliane explicou sobre as várias teorias e ideias sobre gagueira. Por que não trabalhar com os pediatras, especialmente pais e pediatras, no sentido de fazer com que os diagnósticos sejam feitos de forma mais... Eu não gosto da palavra precoce, porque parece que a gente faz antes do tempo. Mas, assim, a criança inicia a gaguejar, espera 6, 8 semanas e a gagueira não passa, tem que procurar um especialista e, de preferência, que seja entendido, evidentemente, na área, mas não entrar na ideia do espera que passa, porque a gente já sabe, vocês sabem, que não passa. Rafael. Bom, então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, da Annelise. Eu participei de 1 ou 2 já diários e eu gosto de participar bastante. Acho que é importante que a gente... especialista em gagueira, sou uma pessoa que gagueja, mas acho que é importante a gente dar o depoimento do que passou e essas coisas são importantes. Do ponto de vista de a gente identificar precoce ou cedo
eu acho que né, tem muita evidência de que isso funciona, né, de que se identificar essa gagueja que continua, né, que não é temporária, não sei o termo exato dessa gagueira temporária, mas eu acho que isso se resolve ou melhora com educação, né? Educação não só dos fonoaudiólogos, mas da sociedade, assim, os pais, né, têm que identificar isso, ouvir os seus filhos e saber que tem alguma coisa que está diferente e procurar uma ajuda, né, especializada de alguém que entenda, uma fono que entenda de gagueira. Os pediatras, em geral, uma vivência, mas a gente na faculdade de medicina, o Caio pode talvez confirmar isso, a gente não estuda gagueira, né? A gente não tem uma disciplina de gagueira na cadeira de pediatria, não se fala sobre isso, né? Então acho que é importante essa coisa de educação para os pediatras também, né? Porque eventualmente isso para no consultório do pediatra e tem que identificar, né? Esperar que passe, que passe realmente não dá. E é isso, não sei o que o Caio quer talvez complementar. Não. Olá, gente. Primeiramente, boa noite. Agradeço muito o convite que me foi feito. Então, o Rafael tocou 2 pontos que eu acho que são bem importantes. O primeiro foi que, logo no começo das minhas sessões, eu vi o seu vídeo também aí no DIAG, onde estava estava muito bom, a Astrid mostrou junto comigo. E a segunda ponto é, realmente, na faculdade, a gente não tem nada que entra no assunto, nada que fale sobre o assunto, nem na cadeira de pediatria, nem na cadeira de otorrino. E não sei, eu como não tenho gagueira, eu tinha alguma esperança de na faculdade ter alguma vivência, nem seja um slide único, mas tipo, algo que passa totalmente batido, e que eu acho que não só na parte de pediatria, acho que na parte de clínico geral também, porque tem muitos adultos que também têm gagueira, só que não fazem nenhum acompanhamento, e a maioria não faz por falta de um conhecimento que talvez tenha como você conviver de uma maneira harmônica com isso. E essa falta de conhecimento, junto com uma crença popular que não tem o que fazer, é assim mesmo, eu acho que acaba afastando também um pouco as pessoas de procurarem, tanto em adultos quanto em adolescentes e jovens. Muito bem. Trabalhar com a criança que gagueja é absolutamente fundamental, o mais próximo possível do momento em que inicia a gaguejar, porque a tendência dessa criança sair fora da gagueira é muito alta, apesar dos fatores de risco e apesar de todas as influências. Então, esperar, neste caso, literalmente não é saber. E esses eventos do Dia Internacional de Atenção à Gagueira estão justamente para fazer isso que o Rafael está sugerindo, que é esclarecer as pessoas, botar essas palavras na rua, e nós fazemos isso há muitos anos. Imagina que o DIAG iniciou em 1998, ou seja, faz muitos anos que a gente vem falando sobre isso, para que as crianças possam sair fora, porque nós temos bem clara a ideia de que um adulto que gagueja foi provavelmente uma criança não tratada ou não tratada adequadamente. Foi um adulto que não foi uma criança que não se tratou e, portanto, permaneceu. Porque esse é o grande problema, não é? Vocês dois são testemunhas disso. A gagueira cronifica. Se a gente não trata cedo, gagueira cronifica. Então, falando de adultos, doutor Caio, me diga, o senhor trabalha com... Estou te chamando de senhor, agora foi só uma brincadeira, Caio. Trabalha com esporte, com medicina esportiva. Correto. Muita gagueira nesse meio, como é que as pessoas funcionam, a gente não tem muito conhecimento sobre isso, quem sabe o senhor nos esclareça um pouco sobre. Bom, de pessoas que tinham gagueira, que eu acabei conhecendo, eu conheci uma colega da minha faculdade, também que tinha uma gagueira, até um pouco mais cronificada mesmo, e durante a minha atuação é algo que é recente, tem uns 8 meses, mas eu não tive nenhum contato com alguém que gagueja ainda. Mas, já que entrou no assunto, eu penso que, por eu já ter vivido e convivido e ter feito um tratamento, seria bem interessante eu me deparar com alguém para tentar trazer um pouco de luz, um pouco de informação de como pode tentar conviver de maneira harmônica com isso. Mas, dentro da medicina esportiva, ainda não tive
o privilégio de ter algum contato com alguém que gagueja também. Nem colegas, nem pacientes. Pacientes não, eu tenho uma colega que durante a faculdade que eu falei que gaguejava. Sim. Mas foi um período que eu também não estava indo atrás e não fui atrás. Eu cheguei a fazer terapia quando era pequeno, por uns 2, 3 anos. Aí não deu certo, fiquei afastado durante meu colegial, faculdade inteira. Depois de formado, que eu resolvi ir atrás e fiz uma extensa procura. Até acabei caindo em nomes de outras pessoas que apresentaram aqui também. E acabei chegando na terapia depois de formado, depois de 30 anos que eu estava querendo resolver. Muito bem, isso significa que sempre tem tempo, não é? E essa é a mensagem que também vocês poderiam reforçar, tanto o professor Rafael, fui chamar de professor e doutor Rafael, e o doutor Caio, assim, mesmo adulto, não vai curar, então se a gente não cura a gagueira, por que eu vou me tratar? Quais são os efeitos que vocês sentem ou sentiram quando se trataram e justamente como isso pode contribuir para uma melhora da qualidade de vida de vocês como pessoas que gaguejam? Bom, vou começar então. Pode começar, né? Bom, eu estou na área de medicina esportiva, né? Medicina esportiva é muito relacionada com qualidade de vida. E o que é ter qualidade de vida? É você ir controlando todos os fatores de risco, fatores que podem te causar algum prejuízo a longo prazo. A pessoa que é acima do peso quer emagrecer. A pessoa fraca quer ficar forte. A pessoa quer ter um desempenho melhor. Eu acho que, igual na minha área, a parte de fluência também é igual. E eu acho que tem muito como ficar melhor. Acho que só faltam as pessoas estarem mais receptivas a novos conhecimentos. Muito bem. Eu falou sobre, né, perguntou, Annelise, sobre conhecer pessoas que gaguejam. Vocês me escutam bem? Sim. De vez em quando a tua internet está trava um pouquinho. Travinha, mas está bem, vamos ir. Não, vocês vão me dizendo porque está instável aqui. Só para esclarecer, nós tivemos, desculpa, Rafael, é que nós tivemos um temporal enorme em Porto Alegre, as coisas ficaram, de fato, instáveis, eu até estava preocupada de não poder participar também, Dica. E a gente, eu conheci muitos colegas, né, durante a faculdade e depois. Perfil eram pessoas completamente diferentes, né, homens, mulheres, mas certamente uma coisa parecida entre elas todas é que no começo, né, depois com algumas eu conversei, mas tentavam esconder, né? Então, ou tentavam disfarçar, né, e tudo isso. Eu acho que a questão de tratamento que certamente me fez melhorar, em grande parte, assim, era certamente entender o que tá acontecendo comigo, assim, né? Eu gaguejo todo dia, tem situações que eu gaguejo mais, eu gaguejo menos. Gaguejo todo dia, quando, né, tem situações. Durante a faculdade eu tinha muito medo, assim, porque eu não conseguia, e na faculdade eu gaguejava mais. Falar com o paciente no começo foi difícil, depois a gente cria uma forma de falar com o paciente que faz com que a gagueira fique mais sob controle, né? Mas acho que entender o que está acontecendo, não, né, tirar a questão dos mitos sobre gagueira e tirar o próprio medo, né? O medo a gente tende assim, dando aula e tendo que falar, assim, né? E isso não é mais o tanto problema, mas não é confortável, não é totalmente, né? A gente sempre tem aquele, né? Como é que eu vou dizer? Aquela dúvida se vai falar direitinho, se vai falar, né? Então, tem uma coisa da gagueira que é um negócio que eu acho absolutamente incrível e incompreensível, né? É que a gente... Agora tu travaste, Rafael. Rafael travou, vamos ver. Caio, diga alguma coisa em relação ao comentário que ele estava fazendo assim que ele puder entrar de volta. Vou complementar, então. Eu estava falando da parte de reconhecer, eu acho que para mim, que me funcionou, que foi um dos meus grandes gatilhos, é eu ver que quando eu gaguejava, eu ficava muito mais nervoso do que a pessoa que eu estava conversando. Então, quando a gente começa a ter uma percepção que, às vezes,
a gente fica muito mais alterado no nosso sistema límbico por ser eu do que a outra pessoa, acho que foi um dos grandes momentos que eu fui virando a chave, tipo, gaguejei, e aí? É isso. É isso. Então, é isso. E às vezes eu percebia e a outra pessoa não. Então, são coisas que com a terapia a gente vai se conhecendo e vai ajudando muito, muito mesmo. Pois eu vou concordar contigo. Eu acho que a terapia, ela é sem... Eu sou muito suspeita para falar por razões óbvias, não é? Trabalho no IBF há muitos anos, trabalho na área da fluência há muitos anos, mas a gente tem muitas evidências das melhoras nas qualidades de vida que as pessoas têm. E por isso que nós queríamos uma mesa com profissionais da área da saúde, e é interessante porque muitos profissionais da área da saúde que gaguejam ainda tiveram um pouco de dificuldade de aceitar os convites, porque ainda tem uma dificuldade de lidar com isso. Mas uma coisa é certa, quanto mais se fala sobre o assunto, melhor. Né? E eu gosto muito sempre de dizer que na International Stuttering Association, que é a Associação Internacional de Pessoas que Gaguejam, eles dizem que eles são pessoas que gaguejam de vez em quando e fazem questão do de vez em quando, porque isso é importante. A gente nunca gagueja 100% todas as palavras que se fala, ao contrário, a gente compreende a intermitência da gagueira, que isso vocês vivenciam, tem dias de mais dificuldades, dias de menos dificuldades, e essa talvez, na minha opinião, é talvez a pior característica da gagueira, que é o que atrapalha a compreensão que as pessoas podem ter da gagueira. Está nervoso e ansioso e por isso gagueja. Quantas vezes tu ouvisse isso? Me diz, me fala sobre isso, Caio. Até hoje, a minha vida inteira. Até hoje ainda. Tem gente que me fala, você tá nervoso, né? Então, Rafael, conseguiu voltar, oba! Oi, estão me ouvindo? Tá, agora estamos te ouvindo, sim. Pode concluir, de repente, o teu pensamento, que nós estamos quase no final do nosso tempo. Então, só para dizer que essa questão da variabilidade da gagueira, certamente, ela influencia o nosso comportamento, tudo, e acho que a questão de a gente se educar, né, as pessoas que são adultas, que têm gagueira crônica, que ainda... E a gente sabe que causa muito sofrimento, a gente entender o que é a nossa gagueira, a gente saber como a gente gagueja, a gente saber como lidar com ela e sofrer menos, né? Acho que essa é a principal mensagem, assim, talvez. É isso. Existe hoje um grupo grande que está pensando assim, eu vou gaguejar, sou assim, e as pessoas terão que me ouvir e vão ter que esperar eu terminar de dizer o que eu quero dizer. Bom, isso é principalmente uma questão básica de educação, de boa educação, da gente respeitar os tempos das pessoas e de permitir que elas tenham condição de se expressar. Gagueira não é demérito, ela independe de quaisquer outros fatores, a não ser, talvez, predominantemente genéticos. Né? Eu gostaria de deixar a palavra final para vocês, algumas coisas que vocês ainda gostariam de acrescentar. Nós temos ainda 2 minutinhos aqui. Acho que a mensagem final é que as pessoas procurem ajuda especializada de quem entende, não caiam em falsas promessas que fazem milagre, assim, não existe milagre, né? E é isso aí. Muito obrigada. Essa foi uma frase perfeita. Muito, muito obrigada. Caio, contigo. Eu também acho. Procurem ajuda, procurem tratamento com pessoas capacitadas. Para quem está ouvindo e que não sabe fazer manejo com gagueira, encaminhe, não tenha medo de encaminhar para colegas mais experientes. Encaminhe, acompanhe o caso em conjunto, se for o caso, mas não tenha medo de encaminhar, porque o diagnóstico e o tratamento, logo no começo, muda a vida para sempre da pessoa. Eu gostaria, em nome do Instituto Brasileiro de Fluência e do Laboratório de Fluência da Unesp, assim, muito obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade. A gente sabe como é difícil entrar num vídeo para tantas pessoas, ao vivo e a cores, com internets oscilantes e tudo mais, mas estamos aqui muito agradecidas. Se alguém de vocês se plugar
YouTube para se que alguém quiser responder ainda uma pergunta ou fazer perguntas para vocês. Agradeço demais a presença e chamo aqui a doutora Cristiane para nós podermos fazer o encerramento desse evento maravilhoso. Tu tá sem som, Cris. Obrigada, doutora Annelise, que maravilhoso, foi realmente assim, um evento espetacular, né, tendo em vista a diversidade da temática, a diversidade dos profissionais e das pessoas que estiveram aqui, mostrando, né, a importância de formar esse grupo de pessoas de diferentes segmentos, fonoaudiólogos. Aqui na plateia nós temos estudantes, graduandos em fonoaudiologia, pós-graduandos em fonoaudiologia, pessoas que gaguejam, fonoaudiólogos, familiares de pessoas que gaguejam, né? E encerrar com essa mesa dos profissionais que gaguejam foi realmente maravilhoso, porque escutar, né, das pessoas que procurem tratamento com alguém especializado, né, procurem um atendimento diferenciado, isso pode fazer toda a diferença na vida da pessoa ou do filho, né, desse familiar que gagueja, é muito importante, né, Nelise? Então, realmente, o evento foi, assim, incrível, eu gostaria de parabenizar a todos e agradecer a todos os palestrantes, agradecer ao IBF, essa parceria, né, do Laboratório de Estudos da Fluência com o IBF, agradecer a doutora Sandra Mello, com a doutora Mirella, que participaram da primeira mesa, agradeço a Inês e a doutora Sulene, na segunda mesa, falando dessa temática de infecções de repetição, tiveram vários pais que comentaram que seus filhos apresentavam esse tipo de repetições, agradecer a mesa que a doutora Astrid coordenou com a Eliana, que apresentou essa temática de orientação fonoaudiológica, e que bom saber que nós temos sim, né, Annelise, materiais e sites que trabalham com evidências científicas disponíveis no português brasileiro. Eu acho que o evento acabou divulgando que existe esses sites para consulta, existem esses livros e livretos disponíveis, e nós esperamos que as pessoas possam realmente apropriar e aproveitar de todos esses conhecimentos. E finalizando, né, Annelise, eu agradeço a você e ao doutor Rafael e ao doutor Caio, que realmente, assim, acho que finalizaram com chave de ouro o evento, colocando a importância da fonoaudiologia, colocando o quanto eles estão, sim, realizados, felizes, né, e conseguiram aí superar as dificuldades da gagueira, e são grandes exemplos para todos nós. Então, muito obrigada, Annelise. Agora eu passo a palavra final para você, por favor. O agradecimento é todo nosso, essa parceria que a gente faz, assim, essas duas instituições importantes, no estudo e no trabalho, no atendimento às pessoas que gaguejam, tanto pais, pessoas adultas, adolescentes e crianças, não é? E todos os interessados, os acadêmicos, os profissionais. A frase do Dr. Rafael dizendo assim, não caia nas soluções milagrosas, porque soluções milagrosas, se existissem de fato, estaríamos todos sem gaguejar, na verdade. Então, não é isso que acontece. Isso exige um trabalho, de acordo com a nova CID-11, gagueira de fato é um distúrbio do neurodesenvolvimento, da fluência da fala, e nós temos que entender que é assim que isso precisa ser estudado, compreendido e, consequentemente, avaliado e tratado. Então, para nós foi um prazer imenso estarmos aqui juntos todos, obrigada pela presença, e tenho certeza que no ano que vem vamos nos encontrar de novo. Com certeza. Então, eu agradeço a todos, tá? E, neste momento, eu encerro o evento com um pequeno vídeo. Boa noite, muito obrigada. Obrigada.